Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, vamos ler do 14 ao 17. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A igreja pode se assentar. Nós vamos estudar hoje a inspiração da Bíblia como a palavra de Deus. E tem um louvor que eu gosto muito e que o Senhor tem falado comigo desde manhã. Eu não canto, né? Glória a Deus por isso. Mas todos nós fomos capacitados a louvar e adorar ao Senhor com a nossa voz. Eu peço que a igreja me acompanhe só nesse trechinho, porque é um trecho importante desse louvor, que fala um pouco a respeito do Salmo de Davi. Ele diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Então é isso que a palavra de Deus faz conosco. E hoje, antes de eu começar a introdução, tudo aquilo que eu preparei durante a semana juntamente com o Senhor, tem que existir algo dentro do seu coração. A certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso trazer argumentos, fatos, posso trazer muitas coisas. Mas se você não tiver a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, nada do que eu vá falar aqui vai te convencer. Até porque o mundo está cheio de ensinadores, mestres aí fora, que fala que ela precisa ser atualizada, que diz que muitas coisas que ela fala já não cabem mais para o dia de hoje, que muitos dos livros são contos, são histórias. Mas se você não crê que a Bíblia num todo ela é a palavra de Deus, ela não vai te transformar. Porque a Bíblia não é um livro humano. Apesar de estar aqui em matéria, físico, ela é um livro espiritual. Então você precisa crer com o seu espírito para entender a palavra de Deus. E a Bíblia ela é o único livro capaz de mudar caráter.
Você pode ler todos os livros do Augusto Cury, que é um excelente autor, um excelente escritor, mas ele não vai mudar o seu caráter. Talvez melhore um pouquinho a sua personalidade, mas o seu caráter não vai mudar. Mas a Bíblia não. Ela muda inteiramente quem você é. Quando Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo, verdadeiramente você nasce de novo quando verdadeiramente o conhece. E só se conhece a Deus através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus viva que traz palavras de vida. Ela é o único guia seguro e confiável, cujos preceitos morais e espirituais devem ser aplicados para um melhor direcionamento íntimo e não somente intelectual. Nos conduz a querer servi-lo e a fazer a sua vontade. E é justamente isso que faz com que a vida tenha uma razão de ser, um objetivo. Então, quando você lê a Bíblia, espiritualmente falando, você começa a entender a vontade de Deus para a sua vida e começa a ter um objetivo na sua vida. Antes da palavra de Deus, possivelmente você tinha muitos objetivos. Mas quando você conhece a palavra de Deus, o seu objetivo é um só, é o céu, é o alvo. É Cristo. Se não for Cristo, nada mais vale. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus te direciona. Ela te ensina como viver segundo a vontade de Deus. E eu não vou ser aqui hipócrita de dizer que é fácil, porque realmente não é. Por quê? Porque confronta a minha carne, confronta o meu eu. O meu eu quer tudo que Deus não quer para mim. Ele quer tudo o que Deus abomina. Mas a palavra de Deus, ela me dá o direcionamento para viver conforme a vontade de Deus. E antes dela se tornar um livro físico, como que a palavra de Deus, ela era passada? Através da tradição oral. A palavra de Deus começa a ser escrita, vamos colocar lá para trás, com Moisés, quando está com o povo no deserto. Moisés começa a escrever, mas o povo ainda não tem em mãos os pergaminhos ou as peles de animal onde eram escritos. Então, como que o povo sabia? É através da tradição oral. Vamos ver lá em Deuteronômio, vamos abrir as nossas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6. O 6 e o 7. Aqui, através da vida de Moisés, o Senhor vai passando instruções ao povo. Moisés já tinha passado ao povo os 10 mandamentos e o Senhor vem dando mais instruções a eles para como se deve viver na presença de Deus. Em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, diz o seguinte: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então aqui o Senhor está dando uma instrução clara da seguinte maneira: estas palavras que eu te ordeno vão estar no seu coração, vão estar dentro de você, vão estar cravadas em seu íntimo. E você vai chamar os seus filhos, você vai trazer os seus filhos para você e vai falar delas, assentado na porta da sua casa, andando por aí, quando você vai deitar e levantando. Então, a todo momento da sua vida, você vai estar proclamando a palavra de Deus. Então, quando a gente para ler o Antigo Testamento, a gente vê que o povo, ele era direcionado embaixo de uma palavra. Então, como é que esse povo sabia dessa palavra? Era feito, uma vez por ano, 2 vezes no ano, a leitura dos textos para eles, mas isso era 1, 2 vezes no ano. Então, como durante todo o ano, eles conseguiam seguir a palavra, repetindo todos os dias, o dia inteiro. Então, uma coisa que a gente já pode aprender aqui é que a palavra de Deus, ela não deve ser só lida, repetida e compreendida aos domingos e quartas-feiras. Ela deve ser lida e compreendida todos os dias das nossas vidas até a volta de Jesus Cristo. Então, não é algo que a gente vai ler uma vez e vai botar lá na estante. É algo que a gente vai ler todos os dias das nossas vidas.
E não é qualquer leitura, é uma intimação, é algo que tem que estar dentro do seu íntimo e do seu pessoal, é algo que tem que ser, vamos dizer assim, que obrigatório. É obrigatório. Se você quer conhecer a Deus, conheça a sua palavra. Não tem outro meio, não tem outra maneira. Pode vir gente dizer que o anjo desceu do céu e falou, não importa. A palavra é o que você precisa conhecer. Então, o povo no Antigo Testamento, eles conheciam pelo ouvir. Eles ouviam. Eles não tinham o acesso que temos hoje dos 66 livros divididos em Antigo e Novo Testamento para nossa melhor compreensão. Não tinham eles divididos por capítulos e versículos. Eram textos em rolos apenas para os sacerdotes, para lerem nas festas. Então hoje você se considere um privilegiado. Deus mastigou, mas deu tão mastigado que você está tão mastigado que parece que nem consegue engolir. Mas só para você ter dimensão de que um povo que não tinha o que temos, caminhava, nem sempre, mas caminhava na sua lei. Só ouvia. Então a tradição da palavra de Deus começa na tradição oral. Era passado de pai para filho, de filho para filho, através da tradição oral. E como é que a gente tem esse entendimento de que era dessa maneira? O próprio Jesus, quando ele cita, ele fala, vamos abrir lá em Mateus 5, Mateus 5, 38 e 39. Aqui Jesus está falando a respeito de uma parte da lei de Moisés. E aí ele começa dizendo assim, ó, Mateus 5, 38 e 39. Ouvistes, lestes? Não. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece também a outra. Então Jesus está dizendo assim, olha, vocês ouviram durante toda a vida de vocês o quê? Olho por olho e dente por dente. Porém eu digo, olha, escutem, estou dizendo, passem essa informação. Jesus também continua dessa maneira, até porque os evangelhos só começaram a ser escritos no ano 50. Vamos dizer assim, mais ou menos 20, 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, até começar a ser escrito, era passado de forma oral. E não se perdeu. Porque a palavra de Deus, ela é atemporal, ela não se perde. Ela não muda. Quem muda somos eu e você. E aí, existe uma questão que a gente tem 150 salmos, certo? Os salmos são um reflexo dessas leis. Então, como é uma maneira, quando a gente quer ensinar algo para uma criança, a gente geralmente ensina cantando. Principalmente para aprender, né? Muitas pessoas usam em vestibular fazer as suas respostas em forma de cantar, porque o cérebro ele consegue absorver de uma maneira melhor. E não existe a ciência na época lá do Antigo Testamento, mas eles já tinham esse entendimento. E tem um salmo, que é o maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119. Você vai abrir lá, a gente vai ler alguns versículos. Que quando a gente lê o Salmo 119, ele é dividido até pelo alfabeto hebraico, de tão pequenininho que ele é. Ele é dividido através do alfabeto hebraico. E quando você para analisar cada perícope que a gente chama, né, cada partezinha dessa do texto, ela começa exaltando ou falando algo sobre a palavra. Eu separei alguns versículos aqui, a gente vai ler todos eles. É importante, porque ninguém se converte pelo que eu vou falar, mas vai se converter por aquilo que a palavra do Senhor vai falar com você essa manhã. 119, versículo 1 diz assim: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Não é na minha lei, é na lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor? Os mandamentos que ele deixa, as ordens que ele deixa segundo Moisés. Aqui o pessoal já conhecia. Então eles já sabiam as instruções que Deus havia dado. Então aquele que trilha o caminho reto, que não
busca fazer atalhos, que não busca dar um jeitinho brasileiro, mas que permanece diante da lei do Senhor, é um bem-aventurado, é um feliz diante de Deus. O próximo é o 9, que a gente conhece também. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Não tem como você purificar, se santificar, somente passando fome, fazendo jejum. O jejum sozinho não vai te santificar. O jejum vai matar a sua carne, mas como é que você fortalece o seu espírito? Palavra. Então, como purifica o jovem o seu caminho? Como o jovem foge da aparência do mal? Como ele diz não para coisas que são contra a vontade do Senhor? Observando a palavra. A gente fala, né, que a palavra de Deus, às vezes nem mesmo a gente segue. Mas não é só o jovem que pode purificar o caminho, observando a palavra de Deus. Nós também. Quando observamos a palavra do Senhor, ela nos transforma. E uma coisa que eu vou dizer aqui, que é para mim e para todos nós, a palavra de Deus, ela nunca vai te agradar. Ela não vai te agradar. Ela vai te desagradar, porque esse é o papel dela, é te desagradar. Porque se fosse para te agradar, seria a Bíblia de Satanás. Não seria a palavra de Deus. Porque quem busca agradar você é o Satanás, porque ele quer que você vá para o inferno. Então vai querer que você se lameie mais, se suje mais. Olhe mais na lama aí que tá bom. Continua nesse pecado aí que não tem problema nenhum, como a gente gosta de dizer que a nova fala de Satanás, não tem nada a ver. O nada a ver leva muita gente para o inferno. Mas a palavra de Deus, ela vai te desagradar, mas não para você ficar com raiva de Deus, para você observar e dizer assim, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Então, quando a gente observa a palavra de Deus, ela nos muda. Não espere você observar a palavra de Deus esperando que o outro mude, não, porque ela vai mudar você. Se o outro quiser mudar, ela vai observar a palavra de Deus. Porque o Senhor, ele age no individual. Por mais que aquele esteja agindo no coletivo, ele age no individual. O próximo versículo é o 17. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Senhor, me faz bem para que eu prospere. Senhor, me faz bem para que eu possa ficar famosa. Senhor, não, Senhor, faz bem a tua serva, para que eu viva e observe a palavra. Não é para que eu viva e faça as minhas vontades, é para que eu viva e observe a palavra do Senhor. A gente não está aqui para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade do Deus vivo. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele ainda nos abençoa, nos dá, como a palavra mesmo diz, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então você pode ter certeza, por mais que no momento não pareça agradável, não pareça bom, no fim você vai ver que foi perfeito. O 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. E aqui a gente pode fazer uma alusão até mesmo a Adão. Adão foi criado do pó da terra, do barro. E o que o vivificou? Foi a palavra, foi a própria vida que o vivificou. Então aqui a gente vê, eu sou pó, eu não sou nada. Mas o que me traz vida? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a instrução do Deus vivo para mim. 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Então, eu posso pedir a Deus para que me ensine como entender a sua palavra? Posso, porque o Espírito Santo de Deus, o autor da palavra dele, vai me instruir como eu devo viver a sua palavra. Ele não simplesmente vai entregar, toma aqui esses 66 livros e se vira aí. Não, ele ainda me dá um professor que me ensina a viver essa palavra. Ele é tão maravilhoso. Gente, que professor que dá a matéria e ainda vem te ajudar na hora da prova. Não existe, nem pelo menos nenhum do que eu estudei. Mas esse não. Esse te dá a matéria, senta contigo e fala, é assim. Então, quando eu falo, Senhor, me ensina, não tenha soberba de achar que não precisa de que o Espírito Santo lhe oriente. Você precisa dele para ser orientado, porque se você for ler e for interpretar como você quer, o que vai reinar é o que você pensa, o que você sente, não a vontade de Deus. E você pode ter certeza que quando você chama o Espírito Santo para te ajudar, ele vai te ajudar. Mas vai apertar um pouquinho de vez em quando, vai doer um bocado, mas da mesma forma que dói, cura, transforma. 49.
Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Então, tudo aquilo que o Senhor fala através da palavra dele, ele vai te dar uma orientação. E é através dessa palavra que você deve esperar. E ele lembra. Aqui o Salmo diz para ele lembrar, como tem alguns, Senhor, né? Eu não vou me recordar agora, mas como se questionasse a Deus que Deus fosse esquecido. Mas Deus não é esquecido. Muitas das vezes nós que somos apressados e achamos que Deus esqueceu, mas Deus não esqueceu. 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Então o Senhor é o que eu preciso para me alimentar, observando através da sua palavra. 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Lembra quando eu falei que a gente pode pedir? A gente pode pedir entendimento para entender o que o Senhor está falando, porque muitas vezes a gente vai ler e não vai entender. A gente pede a Ele nos aperfeiçoa, porque Ele mesmo nos fez. Deus criou você com suas próprias mãos. Como a gente já conversou aqui diversas vezes, até mesmo na EBD, a formação de um bebê no ventre materno é algo tão sobrenatural que você fala assim, realmente é Deus modelando cada pedacinho ali. Porque primeiro é um negócio assim meio sem forma, igual no Gênesis, sem forma e vazio, estranho. Mas o Senhor, Ele vai ali, ó, aperfeiçoando. Daqui a 2 semanas, quando você vê, já tem cabecinha, bracinho, dedinho, porque o Senhor, Ele vai moldando de acordo com o tempo. Então, as mãos dele me fizeram e me afeiçoaram. Então, eu peço para ele, Senhor, me dá inteligência, me dá entendimento para que eu possa entender a sua instrução. Porque a gente só não entende se não quiser. Porque o Senhor, Ele dá essa capacidade. E não é questão de estudo, não é questão de letra. Quanta letra você tem, é uma questão de buscar no Espírito Santo de Deus esse entendimento. Então, conhecemos pessoas de idade avançada que leram a palavra de Deus a sua vida inteira e têm uma sabedoria do alto que só o Espírito Santo explica. E muitas das vezes são semi-analfabetos. Por quê? Porque o Espírito deu a inteligência necessária. 81. Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Isso acontece com a nossa caminhada, isso é natural. A gente vai dar uma desfalecida, mas a palavra de Deus ela é imutável. Então, se ela não muda, a promessa ainda está de pé. Então, nós temos que crer. Mesmo que a minha alma desfaleça, mesmo que meu corpo estremeça, a palavra de Deus ela vai continuar imutável e não vai mudar. 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Isso aqui a gente tem que falar para nós mesmos, para entrar no nosso cérebro, para que a gente possa fazer. Porque eu sei que algumas pessoas elas têm essa dificuldade em meditar todo dia na palavra. Mas se eu amo a Deus, eu amo a sua lei. Então nela eu medito todos os dias. Então quando o salmista está falando aqui da palavra de Deus, ele está se alegrando dizendo, ó, quanto amo a sua lei. Muitas das vezes a gente não gosta muito quando Deus manda a gente abrir mão de umas coisas, né? A gente falar que ama no inteiro é mentira. Mas devemos amar no todo porque a gente tem um Pai que cuida de nós. E temos que entender que tudo aquilo que Ele nos proíbe é para o nosso bem, para que a nossa alma não pereça no inferno. Então muitas das vezes vai parecer ruim, mas não é não. Entenda que o que o Senhor tem feito é para o meu e para o seu bem. E o último versículo é o 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não tem como você andar no escuro. Se você andar no escuro, no lugar onde você não conhece, você possivelmente vai cair, vai se machucar. Então, quando nos tornamos crentes em Cristo Jesus, nos tornamos cegos para as coisas do mundo. E por isso andamos no escuro. E o que nos faz caminhar neste mundo obscuro? Sem cair. A palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai ser a lâmpada que vai guiar os meus pés e vai me mostrar, ali tem um buraco, se eu pisar ali eu vou cair, eu vou pecar, eu vou me desviar, eu não vou mais seguir a vontade de Deus. Então a palavra de Deus é o que faz com que eu ande num caminho reto, de encontro ao meu Senhor. Bom, como
a Bíblia foi produzida, porque esse livro não caiu do céu assim, né? Deus não fez chover a Bíblia do céu, como fez com o maná e as codornizes, né? Deus usou cerca de 40 homens que viveram em tempos e épocas diferentes, de diversas culturas e classes sociais. Mesmo com essa variedade e com quase 1.600 anos para ser escrita, é evidente que é apenas um autor. Então vamos entender que de Moisés a João, né? Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, até João, que é Apocalipse, tem aproximadamente 1.600 anos. São pessoas diferentes, de épocas diferentes, de culturas diferentes. Vamos colocar assim, Moisés, apesar de ser hebreu, foi criado no palácio. Ele tinha uma cultura, querendo ou não, egípcia. Ele conhecia e lia os manuscritos egípcios. Ele teve uma cultura egípcia. Já João teve uma cultura judaica. Teve acesso a esses escritos, mas de uma outra maneira. Então a gente tem personagens de épocas diferentes, de situações e classes sociais diferentes, que a gente gosta muito de falar de Pedro e Paulo. Pedro era pescador, Paulo era um doutor, um homem da lei estudado. Paulo era como se fosse hoje em dia um rapaz que tem um mestrado, um doutorado, e Pedro é a pessoa que terminou apenas o ensino médio. Vamos colocar assim dessa forma. Mas Deus não está engessado só em quem tem letra, só em quem é doutor. Deus está interessado em pessoas disponíveis a fazerem a sua vontade. E Ele aperfeiçoa essas pessoas. Então, mesmo a gente tendo aqui 1.600 anos de diferença, você pode ler de Gênesis a Apocalipse que você não vai encontrar incoerência nas histórias. Leia o Novo Testamento inteiro e depois pega o Antigo Testamento. Você vai lembrar toda hora de coisas no Novo Testamento. Você fica, mas isso estava lá. Mas isso aqui, por exemplo, Êxodo 16, se eu não me engano, fala a respeito de pegar um animal puro para santificar um animal impuro. Quem é um animal impuro? Eu e você. E quem foi o animal puro que se deu? Jesus Cristo. Então, tudo traz a pessoa de Jesus. Então, a palavra de Deus, se eu pegar aqui e pegar o seguinte, falar para Késia um título. Késia, eu quero que você escreva uma história sobre um menino que jogava bola. E dou o mesmo título para Betinha. No final, a gente vai ter a mesma história? Não, a gente vai ter a mesma história. Os escritores são diferentes. Mas se eu der a orientação para a Késia de como eu quero que ela faça, e a orientação para a Betinha como é que ela faça, no fim a gente não vai ter a mesma história? Porque o autor é um só. Assim é a palavra de Deus. A gente tem mais de 40 autores na Bíblia, sem contar os autores de Salmo, que vai Davi, Salomão, Moisés, os filhos de Corá, e muita gente. Só no Salmo tem autora Bessa. Mas é impossível essas pessoas que nem se conheceram. Moisés conheceu João. Nem o pó de Moisés chegou a conhecer João. Como é que pessoas diferentes, de épocas diferentes, escrevem sobre a mesma pessoa? Porque o autor é um só. É o Senhor. É o Espírito Santo que inspirou esses homens a escrever sobre ele. Então, quando alguém fala assim, você é um monte de homem, realmente, né? Foi 40 homens que escreveram, mas o autor é um só. A Bíblia ela tem escritores, como os escribas que escreviam. Eles foram os escribas de Deus. Mas o autor, aquele quem dita, é um só. Mesmo quando a gente lê, por exemplo, as cartas de Paulo, quando Paulo se cita nas questões do que ele fala, é impossível uma pessoa dizer o que ele diz se não for inspirado por Deus. Com o entendimento da maneira como ele diz, se não for inspirado por Deus. Deus não brinca de ser Deus. Então, quando ele dá instrução a Paulo, quando ele dá instrução, por exemplo, a Samuel, ele está dizendo, eu quero que você passe essa mensagem ao meu povo para que ele não se perca, se encontre e me encontre. Então, por mais que possa ter, né, essas variedade de escritores, o autor é um só. Vamos abrir lá em Levíticos. Levítico 18.
4 e 5. Levítico 18, 4 e 5. Diz assim: fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ah, Jennifer, mas isso aqui é Deus falando através de Moisés para que o povo judeu, que na época ainda era hebreu, viva a vontade de Deus. Ok, 1 João. Vamos lá, 1 João. Capítulo 2. 1 João, capítulo 2, dos versículos 3 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Não é o que Deus falou para o povo fazer? Guardar os estatutos? Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, quando Deus fala lá através de Moisés ao povo, olha, guarda os meus estatutos, guarda os meus mandamentos, anda conforme eu estou dizendo para vocês andarem, não ficou preso lá para o povo do Egito. Veio para nós também. Aqui temos a carta de João, a epístola de João. E está dizendo o quê? Aquele que ama, como sabemos que conhecemos, se guardamos os mandamentos de Deus. Então, a mesma instrução que Deus deu lá no deserto, enquanto Moisés estava lá peregrinando com o povo, é a mesma instrução que Deus passa para João nos dizer hoje, esta manhã. Guarda os mandamentos. E aqui eu estou fazendo uma referência mais uma vez. Aqui João não fazia ideia, pessoalmente, quem era Moisés. Conhecia Moisés. Moisés era o pai da lei, porque o nosso pai Moisés deixou a lei. Eles conheciam Moisés, mas ele não conheceu Moisés face a face. Mas o mesmo Deus que inspirou Moisés lá no deserto, inspirou João a escrever para mim e para você. Então, a palavra de Deus, ela não está presa ao tempo. Ela não está presa a pessoas, ela não está presa a lugares, ela está diretamente ligada a Deus. Então, a inspiração da Bíblia é real? Se você tem dúvida, leia a Bíblia. Eu não tenho como provar aqui para você, mas leia a Bíblia. E depois me diz se homens de épocas diferentes, classes sociais diferentes, de situações diferentes, escrevem sobre a mesma pessoa, porque a Bíblia num todo fala de Jesus Cristo, que não se conheceram, mas escreveram sobre a mesma pessoa com exatidão de detalhes. Se não foi um único autor, o próprio Deus a escrever. Bom, temos algumas evidências que a gente pode colocar para os mais incrédulos, né, os mais naturais, que é o seguinte: evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. A primeira dela é a circulação. A Bíblia é o livro mais divulgado e vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas. Vamos lá. Depois da Bíblia, qual é o livro mais vendido? É o Alcorão. Segundo pesquisas recentes, é o Alcorão. Mas a Bíblia continua sendo o livro mais vendido, mais divulgado, mais circulado. E isso eu não atribuo à divulgação humana, porque se tem uma dificuldade para divulgar a Bíblia, é a gente mesmo. A gente é péssimo para divulgar. Porque a gente não é a Bíblia que o mundo lê. A gente, muitas das vezes, quer ser a Bíblia que o mundo lê aqui. Lá fora, não. Então, não desperta, muitas vezes, a curiosidade das pessoas lá fora de procurarem esse livro que transformou a sua vida. Então, é o Espírito Santo que vai agindo ali através de homens e mulheres. E hoje temos a Bíblia com mais de 5 bilhões de cópias vendidas. Não tem nenhum autor que chegou nem perto. Mas o autor, Deus, conseguiu essa proeza.
E olha que ele nem veio fazer sessão de autógrafo, hein? Imagina se viesse fazer, quanto que não ia vender. Sobrevivência. É realmente espantoso, a Bíblia tenha sobrevivido até hoje, depois de mais de 3.500 anos de existência. Não vamos contar os 2.025 anos de agora, tem o que veio bem antes lá de Moisés, tá? A Bíblia passou por alguns obstáculos, como a responsabilidade de um povo pequeno, na época lá que saiu do Egito, que passou por muitas guerras e deportações, material perecível, como pergaminho e pele de animal, tendo que ser copiada e recopiada durante centenas de anos. Mesmo assim, seu conteúdo se manteve intacto. Então, a gente tem o povo de Israel, os hebreus, ao qual tudo aquilo que Moisés escreveu durante o seu período peregrinando com este povo, guardado ali. E aí este povo entra em Canaã e aí a gente já começa a história. É dirigida por Deus, é atacada por diversos inimigos, até que chega um momento que eles querem um rei, até que chega num rei sem sabedoria e aí começa a divisão desse povo. Quando a gente muda de casa, a gente sempre perde alguma coisa. É ou não é? A gente pode, não sei em que caixa que tá. Mas a palavra de Deus, ela não se perdeu. Porque o próprio Deus zela pela sua palavra. Então, mesmo que um povo pequeno, que tamanho não é documento, tenha ficado responsável por isso, eles não perderam a palavra de Deus. E olha que o material não é o mesmo que a gente tem hoje, né? Que é o papel, o vidro da celulose, aquela coisa, todo o processo, né? Quem estudou isso na escola sabe, que extrai lá da árvore e tudo mais. Mas eles tinham o quê? Para começo, peles de animal, que eram curadas, eram secas. Depois dela estar seca, aí era escrito em cima dessa pele, mas isso, por ser perecível, começava a se desfazer. Então era necessário haver uma recopiação daquilo. Hoje a gente digita, copia e cola. Pensa só, gente, escrever tudo de novo. Era reescrito, até que veio uma ali de Pérgamo, né? Os pergaminhos, que já era um papelzinho melhorzinho, e aí foi se dando, né? E era um pouquinho mais caro, então nem todo mundo tinha acesso, mas foi se adaptando e foi evoluindo, e com isso a palavra de Deus não se perdeu. Então, se eu tenho 3.500 anos de história, e eu tenho o que Moisés escreveu há mais de 1.300 anos, eu acho que eu, né? A única questão é, por que não é a palavra de Deus? Não tem outra pergunta a se fazer. Por que não é? Porque se eu escrevo algo hoje, você me lê daqui a um ano, eu não vou lembrar de uma palavra. Mas a palavra de Deus, ela não se esqueceu e nem se perdeu. Bom, temos as perseguições que tentaram queimá-la, proibir sua leitura, sua tradução para o idioma local e divulgação. O Império Romano foi um dos maiores perseguidores e destruidores da palavra de Deus. Famílias inteiras morriam para proteger e perpetuar a Escritura Sagrada. Então entenda que a Bíblia que hoje você carrega nas mãos tem um preço de sangue. Sangue de santos, que deram e doaram a sua vida por acreditar no escrito que veio do próprio Deus. Ninguém morre por uma mentira. Isso eu ouvi uma vez de um pastor falando a respeito dos apóstolos que morreram por Cristo. Ninguém morre por uma mentira. Então eu não ia morrer por um livro que eu não acredito que venha de Deus. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém, no auge da sua tortura, não ia negar sabendo que é uma mentira. Então, pessoas eram queimadas, decapitadas, jogadas aos leões e aos ursos, eram presas em estacas e usadas como tocha humana para iluminar o corredor de Nero. Homens e mulheres, crianças, famílias morriam. Tem uma história da tradição que diz o seguinte: um homem é chamado e diz para ele o seguinte: se você me disser onde está a palavra, eu livro você e a sua família. E aí ele disse assim: a palavra está guardada em vasos de barro. Aí o imperador da época diz assim: então me traga os vasos de barro. E ele chega com mais de 180 homens naquele lugar, homens e mulheres e crianças. E aí ele pergunta: cadê os vasos de barro? Estão dentro deles. Eu fico até arrepiado.
Porque a palavra de Deus, como a gente leu aqui, está guardada no nosso coração. Isso aqui, o fogo pode comer, a traça fazer com que pereça, mas se você tiver ela no seu coração, nada vai tirar. Aleluia! E aí todos eles morreram por essa palavra. Como eu disse, ninguém morre por uma mentira. E unidade interna. Mesmo sendo escrita em tempos diferentes, por vários escritores, há uma unidade evidente, indicando que realmente existe apenas um autor. Vamos abrir lá em 2 Pedro, está lá no final. Se tiver já em 1 João, você só volta um pouquinho. Um pouquinho não, né? Que é antes. 2 Pedro, capítulo 1, o verso é o 20 e o 21. Que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, tudo aquilo que vem da carne é da carne, mas aquilo que vem do Espírito é de Deus. E o que é de Deus não perece, não apodrece e se cumpre. O que vem do homem não se cumpre. Eu posso prometer algo a vocês e amanhã eu não cumprir, mas Deus não. O que Deus diz, Ele cumpre. Se a palavra de Deus diz para mim que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo, eu serei salva. Aquele que crê e é batizado é salvo, eu sou salvo. Se eu perseverar na lei do Senhor, naquele grande dia, Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo. Ele simplesmente vai cumprir o que Ele disse. Agora eu posso dizer para você assim: Kézia, amanhã eu vou te dar um prendedor de cabelo. E amanhã ela olhar para minha cara e eu nem tchum. Porque eu sou um ser humano, eu sou falho, mas Deus não. E Deus zela pela sua palavra. Vamos abrir em Romanos 5:15. Romanos 15, 3 e 4. Eu poderia usar muitos artigos, muitos fatos científicos para poder provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque tem. Mas eu quero usar a própria palavra para te mostrar como ela é a palavra de Deus. Romanos 15, 3, 4 diz o seguinte: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim cairão as injúrias do que te injuriaram. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, quando o Senhor inspira esses autores, esses escritores, através do Espírito Santo, é para que tenhamos esperança de um futuro pleno na presença de Deus. A Bíblia, ela nos conduz ao céu. Ela nos ensina a viver aqui, mas ela nos conduz ao céu, nos conduz à vida eterna. O alvo principal da Bíblia é Cristo. E Cristo diz: vou ao meu Pai preparar moradas. Então, se Ele está indo preparar um lugar, estou indo preparar um lugar, moradas para nós, então não é aqui que Ele quer que estejamos, é com Ele lá. Então, a palavra de Deus, ela nos faz chegar até lá. Então, quando ela foi escrita para Ele, tudo aquilo que vem... quando a pessoa ela diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela não está ofendendo você. Ela está ofendendo o próprio Cristo. Quando a pessoa diz que você seguir a palavra de Deus é loucura, é besteira, ela não está ofendendo você, ela está ofendendo a Cristo. Ele se fez injuriado para que você pudesse alcançá-lo. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita para que a gente aprenda, porque está aqui para ensinar, para que sejamos ensinados e para que tenhamos consolo e esperança. Nenhum sofrimento é eterno, a não ser que você vá para o inferno. Aí vai ser. O próximo é João 5, 39. João 5, 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna,
e são elas que de mim testificam. Então, eu posso ser uma testemunha do Senhor? Sim. Mas para eu ser uma testemunha do Senhor, eu preciso viver de acordo com a palavra. Porque a palavra testifica dele. A palavra, tanto os profetas anteriores vão falando dele. Tudo fala sobre Cristo. E tem um profeta em específico que fala bem mais. Nós vamos ler Isaías 34, 16. Isaías 34, 16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então o próprio Deus falou a palavra, e hoje, se temos todas elas reunidas aqui, é porque o próprio Espírito, o próprio Deus juntou. Não é uma situação do acaso, não é acaso, o próprio Senhor já tinha determinado tudo isso, para que eu e você hoje pudéssemos conhecê-lo por completo. Ele já veio trabalhando durante todos esses anos. Então ele já estava ali, pensando, daqui em 2025 eu terei um povo que abrirá a minha palavra e me conhecerá. Você pode conhecer a Deus através da vida de outras pessoas, mas quer conhecer a Deus no íntimo, leia a sua palavra. Não existe outro meio de conhecer a Deus se não for através da sua palavra. Você pode ter uma pessoa do seu lado que dá um testemunho excelente, mas ainda assim você não vai conhecer a Deus na sua magnitude sem ler a palavra. E qual a certeza de que a Bíblia não foi alterada? Que a gente tem muitas conversas fiadas dessa, né? É porque a Bíblia passou por transformação, porque a tradução não é fiel, porque isso, porque aquilo. Entenda. A Bíblia, quando ela é traduzida para um idioma, é usado palavras próximas à sua tradução. A gente tem aqui hebraico, aramaico e grego koiné. Há palavras que, por exemplo, no inglês não existe saudade. I miss you, que é o quê? Sinto sua falta. E a gente entende que é saudade. Mas deixou de ser saudade só porque sinto sua falta? Então é isso que acontece. Há palavras dentro do original que não vão alcançar o nosso vocabulário, mas não quer dizer que não seja aquela palavra. É a mesma palavra, só que dita de uma forma diferente, mas o sentido é o mesmo. Então, quando as pessoas pegam essas questões de tradução para querer dizer que foi alterado, que há erro, não existe erro na palavra de Deus. O único erro é eu e você. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é imutável, inerrante, inefável. Ela não vai mudar porque você quer. Ela não vai se encaixar, que nem eu vejo muitas pessoas abrindo no versículo que vai fazer com que ela se sinta bem. Lê o texto todo. Para chegar ali, não é? Como é que Paulo fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí Paulo diz que já teve fome, já teve sede, já sofreu açoite, já passou noite de frio, já penou, e no fim ele diz, mas tudo posso. Mas não, a gente pega tudo posso, uma dificuldade, um apertinho, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando o bicho aperta, tu corre. É igual quando a gente pega aquelas melecas que aperta assim, te pula. É igualzinho. Para a gente entender que Deus é a nossa força, a gente tem que estar com Ele até mesmo no momento do aperto. Está apertado, se agarra em Deus. Está feliz, se agarra mais ainda. Porque é no momento de felicidade que a gente esquece de Deus. A gente só lembra de Deus na hora do aperto. Está no aperto, se agarra no Senhor. Ou o aperto passou, se agarra nele mais ainda. Está na prova, entra no jejum e na oração. Está muito calmo, entra no jejum e na oração vezes 2. Sabe por quê, irmãos? Não é porque você é incrédulo que Deus não pode dar um momento de mansidão. Mas a sua fidelidade, ela não tem que mudar de acordo com a sua situação. Porque a palavra de Deus manda ser santo. Não manda ser santo só na hora do aperto, é ser santo na hora da felicidade, na hora da alegria, na hora da bonança, na hora que cai 200 mil dinheiro na sua conta, na hora que você está almoçando bife todo dia, mas quando está comendo ovo, fica, Senhor, que peleja, Senhor, que miséria. Mas na hora do bife nem lembra de agradecer a Deus. Se a palavra de Deus manda eu ser grato, ele não diz, seja grato no bife.
Não, seja grato. É ovo hoje, glória a Deus, se eu vim estralar daquela bordinha crocante. Seja grata. A palavra de Deus, ela não vai se encaixar para você se sentir bem. Ela é desconfortável justamente por isso. Porque se fosse confortável, a gente não ia mudar. A gente ia permanecer caído, podre, sujo. Ela nos confronta, nos aperta, nos amassa para que a gente evolua e cresça. Quando você não permite ser moldado pelo olheiro, como é que você vai se tornar um vaso novo para um vinho novo? Você vai continuar sendo um vaso velho e quando o vinho novo vier, que é a palavra de Deus, você vai rachar. Então, o próprio Deus arquitetou que hoje tivéssemos um livro de capa de couro, de capa de rosa, de capa de leão, de capa de borboleta, do que fosse, para que hoje eu e você conhecesse ele na sua essência, na sua plenitude. E como é que isso me justifica de que não... mesmo assim eu quero um fato, né? Porque crente até é fogo. Na década de 1940 foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, contendo cópias do Antigo Testamento feitas por judeus que viveram no deserto de Quirã 100 anos antes de Cristo. E não tem só esses fatos. Quem conhece aqui o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, ele busca evidências bíblicas não para esfregar na cara da sociedade, mas para que haja, vamos dizer assim, edificação na nossa fé. Ele encontrou também, na região que é para ser conhecida ali como a Babilônia, escritos, peças, molduras que fazem menção ao povo de Deus. Então, fatos existem? Existem. A ciência hoje começa a comprovar coisas que a Bíblia já diz há muitos anos? Sim. Então, entenda uma coisa, por mais que você possa buscar fatos, a Bíblia ela é um fato. Ela já é o próprio fato. E se você lê-la com o Espírito de Deus, você vai testificar de que ela é a palavra de Deus. Eu não vou precisar fazer discurso, nem o pastor, nem ninguém. Porque a própria palavra vai dizer para você, eu pertenço a Ele. Eu sou dele. Eu sou Ele para você. Entendeu só que você pode conduzir a palavra de Deus nas suas mãos? Gravá-la no seu coração, como a gente cantou? Grava no meu coração para que eu não peque contra ti. Sabe por quê? Porque como a pastora falou hoje de manhã, o Espírito Santo, ele nos sinaliza. E todo dia o Espírito Santo me sinaliza lá, fica quieta. Para com isso. Se segura, se ajeita. Por quê? Porque ele vive em mim. E se ele vive em mim, a palavra de Deus tem que viver em mim. Ela tem que entrar e me mudar. Porque por isso que a primeira transformação, ela acontece de dentro para fora. Eu posso mudar vestimenta, eu posso mudar a forma como eu coloco o meu cabelo, eu posso mudar unha, sobrancelha, eu posso mudar o que for. Mas se o meu interior não for transformado, o meu exterior continua refletindo o meu interior. O meu exterior reflete quem eu sou por dentro. Eu posso estar aqui coberta até a cabeça, mas ainda ser promíscua, estar dada à prostituição, ser uma pessoa suja. Mas quando o Espírito habita em mim e me lava com a palavra de Deus, o que há de impuro em mim sai, o que é puro entra. Mas para entrar eu preciso procurar o que é puro. E não está em vídeo de 2, você tem 2 minutos, você tem 1 minuto, não. Eu tenho uma palavra de bênção para a sua vida, não. Não estou aqui dizendo, você... Não, o que acontece é que a gente quer tudo rápido, mastigado. Mas o próprio Deus já mastigou e cuspiu aqui para você, igual a vaca. Mas você tem preguiça, porque são 66 livros. Pô, só o Salmo tem 150, é muita página. É muita página, mas a gente faz uma maratona de série de 6 horas sem nem se dar conta. Já passou tudo isso. Mas a Bíblia é sempre cansativa. Sabe por quê? Porque a sua carne não quer. Sua carne não quer se converter. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui essa manhã para mim e para você. Para entender que a palavra de Deus é quem converte, é quem muda. É quem vai mudar você. E como eu disse, não há evidência maior de que que a Bíblia é a palavra de Deus do que a própria Bíblia. Vamos abrir em Apocalipse 22.
do 16 ao 20, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então entenda uma coisa: mesmo que há algo de errado, se você crer, Deus te justificará. Mas aquele que cometer qualquer alteração, como já está acontecendo, tem algumas Bíblias com versículos faltando, tem algumas Bíblias com versículos traduzidos de maneira errônea. Isso já tem acontecido. Se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver. Não se preocupe que não vai ser de você que Deus vai cobrar, se não foi você que fez. Vai ser deles. E o castigo deles é terrível. Porque ai daquele que mexe na palavra do Senhor. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente sempre costuma dizer: eu tenho temor. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, de todo o coração. Pregar não é algo que eu gosto. O pastor sabe, Kézia sabe, meu marido sabe, porque eu temo a palavra de Deus. E Deus me livre de falar algo aqui que não seja a vontade dele. Então não é algo que eu quero fazer, mas eu faço porque ele me manda. E eu obedeço. Eu só estou aqui para ser a serva dele. Ele manda e eu obedeço. Mas entenda algo. Quando você quiser manusear a palavra de Deus, entenda que ela não é sua. E você não vai falar de você, você vai falar dele. Ela tem que falar dele. Ela tem que vir dele. Ela tem que fluir dele. O rio que passa de mim para vocês não vem de mim, vem dele. Eu só sou o cano. Se ele quiser cortar a água desse cano, ele corta. E aí só vai sair lixo. Não vai sair água pura para beber. Por isso que quando ele diz aqui em Apocalipse, quem tem sede beba, é a palavra. Porque a palavra ela te dá sede, mas ela te sacia. Ela te dá fome, mas ela te sacia. Quanto mais você lê, mais você quer comer. Ela é o alimento que você precisa para a sua alma. Não é o você tem um minuto? Também não é eu tenho uma palavra de bênção para você essa manhã para que a sua semana seja próspera e abençoada. Lê a Bíblia. Ela tem a palavra que você precisa para que a sua semana seja próspera. Às vezes, o que para a sua semana ser próspera é algo que você precisa mudar. É algo que você precisa ir lá e pedir um perdão. É algo que você precisa se voltar em Deus e falar assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Me mostra o que o Senhor quer de mim. Porque associamos a prosperidade de Deus com bens. Mas a prosperidade de Deus está cada vez mais próximo dele. Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Então que a palavra de Deus, não haja mais dúvida no coração de vocês. Que a palavra de Deus continue sendo o norte na sua vida e na minha vida. E que se surgir dúvida, será que é mesmo a palavra de Deus? Leia a Bíblia. Leia ela. E depois você me diz se você vai ter dúvida ou não. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.